Então, gente, eu já comecei a gravar aqui a sala, antes que eu esqueça, tá? Dá mais uns minutinhos para o pessoal entrar. E aí, quem quiser já ir apresentando, colocando a apresentação aí para iniciar, tá bom? Então, só para deixar gravado, o que eu falei na outra sala que a gente estava aberto lá, o trabalho hoje vai ser a apresentação de seminários, né? Quatro grupos me enviaram, como era o formato original, né? Que era para enviar, quatro grupos me enviaram. Eu deixei que vocês fizessem a apresentação ao vivo, tá? É por isso que a gente está aqui hoje. Mas, de qualquer forma, quatro grupos me enviaram. Dois grupos, eu dei essa opção também de apresentar na semana que vem. Então, dois grupos entraram em contato comigo, duas duplas, e vão apresentar na semana que vem, que é o Cristiano e a sua dupla, e a Maiara e sua dupla. Hoje, então, considerando a quantidade de pessoas, nós teríamos, se eu não me engano, três duplas para apresentar, tá? Então, assim que a primeira dupla chegar, já pode ir apresentando aí, tá bom? Bom, João Vitor e Maria Eduarda, eu já vi que estão aqui presentes na sala, se vocês quiserem começar, tá? Ok, João, você vai colocar o slide no seu computador? Ou você quer que eu apresente aqui com outro celular? Eu acho que era melhor você apresentar, Ok. porque. É, tá bom. Só um minuto que eu vou colocar o slide aqui. O senhor quer que mostre nosso rosto, né, professor? Sim, por favor. Professor, tudo bem eu entrar com o meu e-mail pessoal aqui também? Pode sim. Já tô entrando.
Professor, hoje você vai começar vai dar aula depois das apresentações? Não, porque eu estava contando com 3 trabalhos hoje, eu tenho que fazer uns comentários depois dos trabalhos que eu avaliei. Então, na verdade, eu estava contando que muita gente ia apresentar hoje, né? Porque, pelo que eu entendi, não deu para quase ninguém mandar. E quando eu recebi um monte de e-mail com um monte de gente que conseguiu mandar, não entendi nada, né? Mas, tudo bem. E aí, eu não preparei aula para hoje. Mas na semana que vem é aula normal. Tá bem. O nosso trabalho é sobre a deteriorização dos diferentes grupos de alimentos de origem vegetal, ok? Eu, Maria Eduarda de Oliveira e o João Vitor. Você pode começar, João. Tá. A deteriorização é definida como um conjunto de alterações sensoriais que tornam o alimento indesejável ou inaceitável para o consumo. Então, gente, tipo assim, a banana, ela tá se deteriorando? Tá, mas ela não fica imprópria para o consumo, né? Se a gente pegar uma banana, ela vai estar amarelinha no primeiro dia. Aí vai vir as manchinhas, um pedacinho da fruta pode estar até um pouquinho mais escuro, mas ele não está impróprio. Então, esse é o princípio ali. Ela pode surgir de insetos, armazenamento inadequado, dano físico, catálias enzimáticas e reações químicas, como a rancificação. Mas a principal causa da deterioração dos alimentos é o surgimento de micro-organismos. Um alimento deteriorizado não necessariamente causará doenças, mas ele pode ser impróprio para comer, ou então até seguro, caso ele não tenha patógenos nem toxinas presentes. Mas alterações características, como organolépticas, fazem com que sejam rejeitados. Em 1991, só no Brasil, as perdas por deterioração vegetal atingiram 10 milhões de toneladas, equivalentes a 5 bilhões de dólares. As perdas pelo crescimento microbiano dos micro-organismos correspondem a 20% da colheita anual. A proliferação de micro-organismos depende das condições de armazenamento, composição, presença de aditivos e estrutura alimentar. A estrutura alimentar pode influenciar na distribuição mecânica da água, na distribuição química dos ácidos orgânicos, incluindo conservantes, a mobilidade de micro-organismos. A modelagem preditiva utiliza a estrutura dos alimentos para estimar quais micro-organismos poderiam se proliferar nele, em determinadas condições ambientais. A composição dos vegetais é de 88% de água. Conhecidamente, o crescimento microbiano nos alimentos ocorre na fase aquosa. Portanto, os vegetais são bastante propensos a esse tipo de proliferação. Pode passar. Então, como vimos no slide anterior, a deterioração ela é muito comum, né? Dependendo vai depender muito do tipo de vegetal. Só que existem muitas condições, muitos aspectos que influenciam nessa deteriorização, como que o armazenamento. Acho que um dos principais, né? Porque quando a gente fala de armazenamento, a gente não está falando só do local em que é guardado ou da forma que é guardado, é também da temperatura que é utilizada, se vai resfriar o alimento ou se vai deixar em temperatura ambiente, a umidade do ar. Então, tudo isso são fatores que influenciam, né? Então, a presença de aditivos, a estrutura alimentar, a composição do vegetal, tudo isso vai influenciar. E as manipulações durante o comércio, né, também aumentam as injúrias sofridas pelas frutas, né? Isso facilita o desenvolvimento dos fungos e da disseminação. O professor até falou um pouco na aula anterior, né, que se você apertar o vegetal enquanto você está comprando, né, comercializando,
tudo isso facilita para que ele se deteriore mais rápido. Transporte vai influenciar, porque você tem que saber transportar aquele tipo de produto, porque ele pede um tipo de armazenamento, né, naquele caminhão, no lugar que vai ser transportado, ele pede um tipo de armazenamento dependendo daquele vegetal. Então, existem algumas formas dele se deteriorar. Pode ocorrer por fungos, bactérias, né? Ou descongelamento parcial desses produtos, né? Então, para as frutas congeladas, por exemplo, quando utilizadas as boas práticas, a presença de micro-organismos patógenos é raro. E os vegetais in natura, né? Eles podem apresentar micro-organismos advindos do solo, da água, dos insetos, né? Como o João falou, e dos animais também. Por isso, o uso dos pesticidas, que são muito utilizados nas indústrias hoje em dia. O principal gênero bacteriano está associado à deterioração dos vegetais é a Erwinia. Esta bactéria causa podridão mole, por viver à custa da seiva do vegetal, até a total exaustão. Por muito tempo, descrita apenas como oportunista em alfaces, recentemente esta espécie, coisa de 10 anos isso, por subespécie da Erwinia carotovora, tem provocado perdas na produção, sobretudo nas alfaces americanas. Algumas outras, cerca de 90% da produção em alface no Brasil está assentada sobre a alface crespa, que, salvo em condições de desequilíbrio nutricional severo, ela é suscetível à incidência da ervínia ou plantas mais sensíveis. Conseguindo penetrar e avançar no tecido vegetal, a maior parte do tempo tem infecção radial. Existem algumas subespécies da ervínia carotovora que podem ser sistemáticas, como a que provoca o talo oco do tomateiro ou a podridão do crisantemo. O que ela causa? Ela causa a desintegração do tecido afetado, tendo como sua caracterização primária o odor característico da decomposição do amido. O cheiro de ovo podre, que deprecia o produto para venda e, em estágio mais avançado, a perda total da planta, a alface no mercado, até mesmo no campo. Pode passar. Maria Eduardo, seu microfone está desligado. Perdão, esqueci. Então, em relação aos agentes fúngicos, né, eles são mais importantes do que as bactérias nessa deteriorização. Por quê? Esse gene Botrytis, né, ele é considerado o mais versátil por causa da podridão fúngica em pelo menos 26 espécies de vegetais, né? E a doença causada nos vegetais por esse fungo é denominada de podridão cinza, né? E esse tipo de deterioração, ele vai depender de alguns fatores. Por exemplo, como o tipo de dano que favorecerá a invasão fúngica, né? Se a estrutura do vegetal é do tipo suculento, se é do tipo seco, a parte do vegetal que é utilizada, as partes subterrâneas, as flores, as folhas, né? Então, em deterioração por bolores, estes podem apresentar essas coisas visíveis, né? E com esporos coloridos. Ou ainda se apresentar na superfície do vegetal. Tem também os vegetais rasteiros, né? É bem interessante, eu estudei sobre eles esses dias, né? O tipo de vegetal rasteiro é aquele que cresce ele mais rápido, né? Ele não precisa gastar tanta energia para desenvolver uma haste. Por exemplo, o caso da ervilha trepadeira, por exemplo. É um tipo, né, de vegetal rasteiro. Então, esse tipo de vegetal, eles podem estar até mais suscetíveis, né, a essa deterioração fúngica devido ao contato direto com o solo. No entanto, nem todo micro-organismo presente no solo vai se desenvolver em produtos de origem vegetal, né? E como evitar essa deterioração? Na introdução, foi dito que existem diversos fatores
que deterioram o vegetal. E é a partir desses fatores que nós, né, cientistas de alimentos, podemos evitar criando novos meios de retardar, vamos dizer assim, porque não tem como preservar o alimento para sempre, mas tem como retardar. E é isso que a gente faz, através do quê? O armazenamento correto. A higiene, é muito importante a higiene, desde lá da coleta até a sua casa. Não pense que a higiene é só no mercado, no comércio. Até na sua casa você precisa saber armazenar, você precisa lavar antes de guardar. Então, isso é muito importante, né? Os pesticidas, por exemplo, é um fator muito importante. É utilizado na indústria, os agrotóxicos, eles podem agredir, sim, o meio ambiente, mas eles são de extrema importância, porque sem eles, alguns produtos estariam estragados antes mesmo da coleta, porque os insetos iriam comer e estragar tudo. O solo. Acho que o cuidado com o vegetal, ele vem desde o solo. Não sei se vocês lembram, mas a nossa professora de matéria-prima falou muito sobre isso, que o solo saudável, ele precisa de muitos nutrientes, dependendo do tipo de vegetal. Então, nós que somos cientistas de alimentos, que vamos ser cientistas de alimentos, somos os que fazem esse tipo de análise no solo. Porque se esse solo tiver pobre em zinco, por exemplo, ou tiver pobre em ferro, a gente precisa ter os componentes corretos e saber a quantidade correta para saber dosar esse solo para que ele tenha um alimento saudável, um alimento grande, né? É muito mais bem feito, né? Então, tudo isso, existem vários fatores, né? Como eu falei antes, o transporte, acho que o cuidado com o vegetal e como podemos evitar que ele se deteriore tão rápido, vem desde o plantio até a nossa casa. Então, todas as etapas devem ser atentadas. E é por isso que é tão importante. Aqui tem a bibliografia, nós pegamos em alguns sites a explicação do trabalho, e é isso. Tá ótimo. Bom, gente, eu recebi aqui a mensagem do Alisson, realmente passou, acho que ele falou no grupo e, enfim, passou despercebido, mas ele disse que enviou no Moodle, né? Então eu vou olhar lá no Moodle. Tem outra dupla, gente, para apresentar? Ninguém não? Eu lembro que no grupo, quando eu perguntei quem ia querer apresentar ao vivo, um monte de gente falou que queria, né? Por isso que eu não tô entendendo, ninguém apareceu agora, porque eu não consegui gravar. Aí eu tinha até perguntado, quem quiser fala, né? Um monte de gente falou que ia querer, mas agora só apareceu eu e o João. Gente, isso é um problema, né? Porque assim, eu fiquei uns 2 dias até quase meia-noite resolvendo o problema de vocês, tá? Eu não ia falar isso, mas infelizmente eu preciso falar. Vocês são alunos de superior, tá bom? Tem gente aqui do quarto período, tem gente do sexto período. Vocês são de superior, não é ensino médio. Eu estou tendo esse tipo de problema com o ensino médio, tá? Eu também dou aula para turma de ensino médio. E assim, tem problema na gravação, não estou conseguindo gravar. Ok, vamos resolver. O que a gente resolveu? Vamos colocar para apresentar ao vivo, né? Muito bem. Não preparei aula hoje, porque eu estava esperando que muitos grupos iam apresentar ao vivo, porque ninguém estava conseguindo gravar a aula, né? Pois bem, recebi um monte de e-mail, todo mundo, pelo visto, conseguiu gravar. Maioria, pelo menos, conseguiu gravar. E aí, não preparei aula. São 7h38, não preparei aula, vai ser um dia perdido. Vocês já não têm muito tempo de aula, né? De encontros síncronos. Eu reservei alguns encontros para a gente tentar fazer uma prática. Infelizmente, a gente vai ter que utilizar esses encontros para dar aula teórica, porque hoje vai ser um dia perdido, né? Hoje, no encontro ao vivo, só uma dupla apresentou, né? Tava esperando aí pelo menos umas 3 duplas. No final da tarde, algumas pessoas falaram, por conta do problema da internet, isso é compreensível, tá? Problema da internet, eu estou trabalhando, isso é compreensível. Esse momento que a gente está passando
de EAD é horrível, eu sei que é horrível, mas não tá ruim só para vocês, não. Nós, professores, também estamos cortando um dobrado para dar conta de tudo, tá? E eu fiquei, assim, bastante chocado quando recebi muitos trabalhos, tá? De maneira assíncrona, né? Sendo que muita gente a gente ficou até meia-noite ontem, não sei, discutindo isso para que apresentasse ao vivo, né? O que eu deveria fazer agora é fazer todo mundo que me enviou o trabalho apresentar ao vivo, hoje, uma semana que vem, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer mais uma vez vista grossa, mas eu espero que, por favor, isso não se repita, tá? Porque nós, professores, a gente não tem obrigação de ficar respondendo vocês, todas as dúvidas que você tem no WhatsApp, não, ainda mais no ensino superior, né, gente? Vocês têm que se virar um pouco, só faz parte do aprendizado do ensino superior, se virar um pouco sozinho, tá bom? Quem que levantou a mão aí? Fui eu, foi sem querer, desculpa. Tá, joia. Então é isso, gente. Eu vou comentar sobre o trabalho da Maria Eduarda e do João Vitor. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, pela coragem de apresentar ao vivo, enfim. Apesar do trabalho inicialmente ser planejado para um encontro assíncrono, né, para vocês gravarem e tal, eu não vou prejudicar quem apresentou assíncrono, apesar desse problema, tá? Mas eu não vou prejudicar quem enviou o trabalho assíncrono. Mas eu também não vou prejudicar vocês. Ninguém vai sair prejudicado, tá bom? Quem vai apresentar ao vivo. Eu só gostaria de fazer alguns comentários. Eu já avaliei alguns trabalhos do pessoal que me mandou lá na plataforma. E aí eu tenho alguns comentários que eu vou aproveitar o tempo que a gente tem muito tempo hoje. Eu vou aproveitar para fazer esses comentários, não vou citar o nome dos trabalhos, mas eu acho que é importante porque, teoricamente, essa turma é de quarto período, né? E assim, vocês estão iniciando agora a faculdade e já iniciou com quarentena. Eu acho que existem alguns moldes que a gente vai conseguindo durante a faculdade, isso é muito bom, para no final da faculdade, quando a gente vai apresentar o TCC, a gente já esteja com uma mente assim, bem formada em relação a apresentações, tá? De um modo geral, do que eu vi nas apresentações e hoje também na apresentação de vocês, Maria Eduardo e João Vitor, vocês apresentam bem, assim, eu não vi, tinha gente, assim, com dificuldade, com vergonha, ou com, não sei se é porque estava apresentando para uma câmera, eu tinha muita vergonha de falar para uma câmera, eu tinha mais vergonha de falar para uma câmera do que falar para um auditório cheio de gente. Então, assim, quando eu apresentava trabalho, dava palestra e tal, eu tinha muita facilidade em falar com um público muito grande. Agora, quando eu tinha que gravar um vídeo para alguma coisa, eu ficava com muita vergonha, gaguejava, enfim. Então, assim, eu vi que muita gente aqui tem a facilidade de falar com a câmera. Não sei se porque muita gente aqui é jovem, né? E tem mais facilidade para falar com câmera. Mas eu vi isso, e isso é muito bom, tá? Esse momento que a gente está passando uma realidade que tomara que a gente volte o mais rápido possível para o presencial. Mas essa realidade de multimídia, isso vai continuar por um tempo, né? Não em aulas, mas assim, possivelmente em cursos, em eventos, isso vai continuar por um tempo. E é bom que vocês tenham essa desenvoltura diante da câmera. Só falo câmera. Algumas coisas que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção para os próximos seminários, tá? Não só o pessoal que apresentou ao vivo, mas assim, dos que eu já avaliei, já vi, tá? Dei a nota. Teve um grupo que não apresentou slide e só apresentou, só falou. Eu gostaria de comentar sobre esse grupo, porque não é obrigatório você apresentar slide. Em um seminário, é obrigatório que você se apresente, porque você vai falar sobre um assunto, você vai falar. Se você está com a câmera desligada, você pode estar muito bem lendo, né? E não é legal você apresentar um seminário lendo. Legal que você estude o seminário e apresente com as suas palavras. Não precisa ser nada muito certinho, mas ler durante um seminário não é legal. Desqualifica o seminário, tá? Então, assim, se você está com a câmera desligada, eu não sei se você está lendo ou não. Então,
em um seminário, é importante, o seminário geralmente é ao vivo, né? A pessoa está aqui na frente, então é importante que você tenha esse contato visual. Por isso que eu abri a minha câmera também, estava desligada e eu abri. Por quê? É importante ter o contato visual com quem está te avaliando, entendeu? Outra coisa também é essa questão da câmera, né? De você não estar lendo. Esqueci o que eu ia falar agora. Estava falando da dupla, né, que apresentou sem slide. Não é obrigatório você utilizar slide, até porque o slide é uma ferramenta para te ajudar. Seminário é você apresentar um conteúdo para uma banca ou para uma galera, para um pessoal assim. Isso é seminário. O que você vai utilizar de ferramenta é bônus. Só que você tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Se você apresenta um seminário com slide, o slide é uma ferramenta a mais, um plus, né, uma ferramenta a mais, que você vai utilizar para o seu seminário. Não é obrigatório utilizar, mas você quer utilizar. Tá. Se o slide for muito bom, for um slide muito bom, isso vai agregar muito valor ao seu seminário. Agora, se o slide for ruim, isso vai desqualificar o seu seminário, tá? Então, não é obrigatório utilizar. Ah, não quero utilizar. Então, se garanta na sua apresentação. Garanta com que tudo que você falar, todas as pessoas vão entender, tá? Que você não precisa de imagem, que você não precisa de nada escrito no slide. Garanta isso. Eu me garanto diante de um seminário. Não preciso de apresentação. Ok. Então, você vai lá e fala o assunto que você quer falar. Não, preciso de apresentação. Faça um slide, mas faça um bom slide, tá? Porque um slide ruim pode desqualificar a sua apresentação, mesmo que você apresente muito bem, tá? Porque é todo o conteúdo visual do seu seminário. Além do seminário, as pessoas podem utilizar vídeos, as pessoas podem utilizar o quadro, né? Enfim, existem várias ferramentas. Mas se você vai utilizar alguma delas, você apresente algo muito bom, algo bom, pelo menos, né? Para que não desqualifique o seu trabalho, tá? Mas Professor, pode falar. eu acredito que quem não apresentou com slide é justamente por esse problema da gravação mesmo. Eu e o João tentamos gravar hoje, a gente não conseguiu gravar junto com o slide. Entendi. Não, assim, essa dupla que apresentou super bem, na verdade. Mesmo que sem utilizar essa ferramenta do slide, que não era obrigatória realmente. Entendeu? O professor, ele pode chegar para vocês e falar assim, gente, eu quero que vocês façam um seminário com apresentação de slide e tal, não sei o quê. Para dar um resumo para vocês de como que geralmente acontece uma apresentação de seminário. Só que, quando vocês me perguntaram, eu falei, é obrigatório você apresentar a sua cara, ter a sua cara aqui. Isso é obrigatório, porque isso é um seminário. A apresentação em slide é uma ferramenta. É um geral que a gente fala, mas poderia ser um quadro, poderia estar fazendo a disciplina no quadro, enfim, poderia ser dessa forma. Mas é importante que você consiga se garantir na apresentação. E essa dupla se garantiu, né? Tiraram uma boa nota porque conseguiram se garantir mesmo sem apresentação de slide. Se não conseguiu realmente colocar o slide, tinha slide, não conseguiu, deram sorte, tá? O vídeo foi enviado para mim sem slide, mas foi enviado e eu avaliei, tá? Então, se teve esse problema, deram sorte porque realmente foi muito boa a apresentação. Deixa eu ver mais o que eu queria falar. Outra coisa. Próximo tópico. Muito cuidado quando vocês estão apresentando slide, né? E falando agora de slide. Cuidado com os slides. Por quê? Existem diferentes tipos de slide. Quando a gente faz um trabalho, existem diferentes tipos de slide. Eu sou professor de vocês agora, né? Da disciplina. Eu não costumo colocar muito texto nos slides. Mas, quando a gente vai dar uma aula, né? Quando a gente vai dar uma aula, o slide ele tem texto. Geralmente muito texto. Por quê? Porque geralmente aquele slide vai servir como material de apoio para aquele estudante. E aí talvez ele vai imprimir o slide ou ele vai estudar depois, né? Vai pegar o slide, baixar lá o PDF, vai estudar depois do slide. Então é importante que tenha texto, né? Porque às vezes ele não vai lembrar de tudo que o professor falou. Então, tem professor que não disponibiliza o slide, pelo menos na minha época eu tinha, que não disponibiliza o slide, e aí você tem que anotar tudo que está escrito. É importante que tenha texto no slide.
Quando você está apresentando um seminário, está fazendo uma palestra, apresentando alguma coisa, as pessoas elas têm que prestar atenção em você, não no slide. O slide é uma coisa que a pessoa está aqui prestando atenção no que você está falando, e aí ela olha o slide para ver algum exemplo, alguma imagem, alguma coisa, e volta para você. O foco de uma apresentação, de um seminário, é você, não o slide. Em uma aula, o foco também é no professor, mas o slide, ele é uma ferramenta muito além, porque depois o aluno vai utilizar aquela ferramenta para estudar, né, para a prova. E durante uma palestra, durante um seminário, o aluno não vai utilizar porque aquele momento ali acabou, entendeu? Não tem que estudar para a prova. É um seminário, é uma palestra, é algo assim, de momento, sabe? Então, assim, muito cuidado quando vocês forem produzir slides para seminários ou para palestras, coloquem a menor quantidade de texto possível, tá? Não encham um slide de texto, por quê? Porque, gente, eu não tô dando pito não, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô passando para vocês o que eu gostaria de, no início da faculdade, os professores terem passado para mim, tá? E assim, eu entendo vocês hoje no início da faculdade, né? Enfim, desse momento de EAD, tá complicado para todo mundo, eu entendo tudo isso. Não se preocupe que isso não afetou nas notas, tá bom? Mas assim, eu tô falando para vocês que eu gostaria que tivesse falado para mim, assim, para que eu conseguisse melhorar durante a faculdade, né? Eu fui melhorar já no final da faculdade e depois mestrado, doutorado, aí eu entrei no mestrado tendo que saber apresentar muito bem e todos esses macetes que a gente deveria aprender, né, ao longo da faculdade. Por isso que eu estou adiantando para vocês aí, para que vocês não levem uma coça aí depois com um professor mais carrasco, né? Mas o slide, você, por exemplo, eu estou apresentando aqui, aí eu estou falando alguma coisa que está no slide. Se tem muito texto no slide, a pessoa está assim, ó, tá nem aí para mim e tá lá lendo o slide. Aí depois que ela termina de ler o slide, como era muito texto, quando ela volta para você, você já acabou de falar e aí você já passou o slide. E o próximo slide tem muito texto de novo. Entenderam, gente? Então, a pessoa ela não vai prestar atenção em você, ela vai olhar o slide, ela vai ler o slide, entendeu? Quando a gente está dando uma aula, geralmente, se a gente bota muito texto no slide, a gente fica muito tempo naquele slide. Porque às vezes a gente volta para explicar de novo, a gente dá mais exemplos. Então, como a gente fica muito tempo no slide em aula, tudo bem ter muito texto no slide. Mas uma apresentação não. A apresentação é algo mais dinâmico, mais rápido, tem pouco tempo, 10 minutos, né? Não é 1 hora e meia de aula. Então, assim, muito cuidado com o slide. Existem diferentes tipos de slide para diferentes objetivos. Uma aula, geralmente, tem muito texto. Para um seminário, uma palestra, coloque a menor quantidade possível. Coloque muitas imagens para ilustrar o seu trabalho, tá? Eu, geralmente, assim, quando eu vou, por exemplo, né, apresentar um trabalho tipo TCC, dissertação, enfim. Introdução. Introdução geralmente tem muito texto, né? Porque resultado é mais gráfico e tal. Mas introdução geralmente tem muito texto. Então eu coloco, por exemplo, se na introdução eu faço um apanhado geral do Brasil, os principais produtores do Brasil e tal, não sei o quê, eu coloco um slide de um mapa do Brasil e em cima daquele mapa do Brasil eu falo um monte de coisa. Eu falo quando que chegou, sei lá, o produto veio, sei lá, tô falando de macarrão. Macarrão veio para o Brasil em tal data. Aí, com o mapa do Brasil, destacando São Paulo, Sul, enfim, fazendo esses destaques, com o mapa do Brasil eu consigo dizer muita informação sobre um determinado assunto. Então, assim, utilize essa ferramenta de colocar mais imagens, de colocar sequências, assim, no slide, que vai ficar um slide mais limpo, mais claro, e as pessoas vão prestar atenção em vocês, tá bom? No apresentador. Outra coisa, estudem para apresentar um seminário, tá? Não leiam, por favor. Vocês lendo, estou apresentando um seminário e estou aqui com uma folhinha aqui lendo tudo que eu estou apresentando. Aí não precisa estar com a câmera aberta, né? Se você está olhando para baixo lendo, você não está olhando para as pessoas. As pessoas querem fazer contato visual com você, porque elas querem aprender um assunto novo. Então, não leiam, nunca. Sempre olhando para frente, olhando para a pessoa ou para a câmera, tá bom? Deixa eu ver aqui mais o que... Vocês entenderam, gente? Isso daí? Vai anotando para os próximos seminários de outros professores, vocês começarem a colocar em prática, tá bom?
Existiam trabalhos também, mas isso é mais particular, assim, que até perguntaram no grupo se podia ficou pouco tempo, né? Eu coloquei em média 10 minutos, que em média 10 minutos, para mim, na minha cabeça, dava para vocês abordarem todo o assunto. Quando eu disse que é um assunto, eu queria que vocês desenvolvessem sobre aquele assunto. Cada pessoa poderia ir para uma vertente diferente. Algumas pessoas focaram mais em análise, outras pessoas falaram de artigos, e aí deram exemplos de artigo do que aconteceu, outras pessoas deram a definição e foram mais assim, dentro da definição do que era, tá correto. Só que em 10 minutos dá para vocês diversificarem muito, falar de muita coisa dentro daquele assunto. Quando o professor dá um assunto só e não pede nada muito específico, vocês podem falar de muita coisa. Vocês podem escolher várias coisas para falar. Vocês podem entrar em caminhos sem fugir do tema, muitos caminhos diversos, sem fugir do tema, tá? Então, teve alguns grupos que eu senti falta disso. Por exemplo, grupos que tinham 3 pessoas, por exemplo, deixa eu ver se tem mais algum grupo. Não, grupos duplas ou trios, enfim, de qualquer forma. Não é uma pessoa só, né? Eu, por exemplo, quando eu vou dar aula para vocês, eu preparo a aula e tal, não é porque eu sou professor, gente, eu também sou aluno do doutorado. Então, eu preparo uma aula que caiba dentro de 1h30, pelo menos dentro, a gente começa às 7, pelo menos, até às 9, né? 2 horas, 2 horas. Eu preparo uma aula que caiba dentro de 1h30, para ficar 30 minutos aí, caso alguém queira tirar alguma dúvida e tal, a gente utiliza. Então, assim, preparem um seminário que caiba dentro do tempo que o professor disse, em média. Então, se o tempo é 10 minutos, vocês podem fazer 12 minutos, 13 minutos, podem fazer 9, 8. Agora, muito abaixo disso, não dá para fazer. Por quê? Porque se eu falei que em média 10 minutos, é porque, para mim, você vai fazer um trabalho que caiba dentro de 10 minutos. Se ficou um pouquinho abaixo, 9, 9,5, 9,30, né? Tudo bem, porque às vezes a gente fala muito rápido, esse programa para falar um tempo, e a gente fala muito rápido, não tem problema. Agora, programem-se, tá? Programem-se para fazer um seminário, para caber dentro daquele tempo. Ah, tá ficando muito baixo. Coloca mais assunto. Fala mais sobre. Ah, não tem como eu colocar mais assunto, já dei todas as definições. Procura um artigo sobre o assunto. Dê esse artigo como exemplo. Teve uma dupla que, além de falar tudo, as definições e tudo, no final, deu exemplos de artigos, de trabalhos que tinham feito, que tinham trabalhado com aquele tema. Então, assim, programem-se para que o seu seminário fique dentro do tempo, tá? Ah, deu 15 minutos, é muito tempo. Retira alguma coisa que vocês, de repente, estão falando muito. Quando a gente vai gravar um seminário para disponibilizá-lo, né, no ao vivo é diferente, porque no ao vivo você vai falar aquele tempo ali e tal, acabou. Quando a gente grava para falar, a gente tem a possibilidade de gravar de novo. Ah, gravei, deu 5 minutos. Não, 5 minutos está muito longe de 10, né, gente? Deu 5 minutos. Ah, não, vou mandar esse mesmo. Gente, o trabalho vale ponto, tá? Vale ponto do semestre. Ah, vai mandar esse mesmo? Pode mandar, mas aí eu vou avaliar, né? Não vou deixar de avaliar. E outra coisa muito importante. Professor avalia por comparação, tá? Muito importante isso. Professor avalia por comparação. Como assim? É claro que eu, não sei os outros, né? Mas eu avalio, assim, tudo que você se esforçou para entregar um bom trabalho, tá? Se teve uma dupla que eu vi que realmente se esforçou para entregar um bom trabalho, eu nunca vou dar uma nota baixa para aquela dupla, né? Mas é claro que ela precisa apresentar um trabalho dentro do que eu pedi, né? Se ela apresentou um trabalho dentro do que eu pedi, se ela apresentou um bom trabalho e além disso ela se esforçou muito para apresentar esse trabalho, não tem como eu dar a mesma nota dela para uma pessoa que eu vi que não se esforçou, para uma dupla que eu vi que não se esforçou. Entendeu? Não tem como eu dar a mesma nota. Eu não sou Jesus. Jesus que faz isso, mas eu não sou Jesus, né? Então, assim, se esforcem, porque vale nota, não é qualquer coisa, não é qualquer trabalho, não é um trabalho qualquer trabalho, não é um trabalho qualquer, né? Se esforcem para fazer o trabalho, porque isso vale nota. E além de valer nota, é a formação de vocês estão formando cientistas de alimentos, tá? Eu não quero que depois chegue lá
profissional, vocês se formem e tal, chega lá na frente, Deus me perdoe, isso não vai acontecer, pelo menos com vocês isso não vai acontecer. Mas um colega meu, porque vocês vão se formar na mesma faculdade que eu me formei. E depois chega um colega, né? Vocês vão se tornar colegas mesmo de profissão, e aí faz um erro, dá um erro lá na indústria, e depois eles falam, se formou no IFE. A mesma faculdade que o Lucas se formou, né? Porque, eu não sei, porque talvez eu não prestei atenção na aula de micro, não prestei atenção na aula sensorial, na aula de estatística, enfim, né, não me esforcei o suficiente e aí fui empregado e aconteceu isso na indústria. Né, vocês vão ter uma responsabilidade enquanto profissionais, cientistas de alimentos, muito grande. Mesmo quem queira ir para o mestrado, para o doutorado ou para a indústria, e principalmente na indústria, a responsabilidade de vocês é muito grande, tá? Muito grande. Vocês vão ser profissionais de ponta, profissionais que vão ter subordinados, vocês vão liderar equipes, tá? Então, assim, se esforcem na faculdade para entregar bons trabalhos. Mesmo com toda dificuldade, isso, vocês não estão passando isso sozinhos, tá? Existem outras pessoas, outros alunos de outras faculdades passando pelo mesmo que vocês estão passando. E presencial, eu posso dizer com propriedade que a gente também passa dificuldade presencial, tá? Tá difícil agora no EAD, mas presencial também é difícil, não é regalia, tá bom? Então, assim, se esforcem. Se eu quero dar uma dica para vocês, é essa. Se esforcem, façam bons trabalhos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não lê slide. Teve grupos que apresentaram ótimos slides, muito bem. Só tomar cuidado com o texto. Outra coisa, eu avaliei separado, tá? Não avaliei a dupla. Eu avaliei cada pessoa separado, tá bom? Então, teve pessoas dentro do grupo que falou pouco, e pessoas que falou muito, né? Por quê? Professor, porque eu tenho vergonha de falar em público. Mas aí, o que eu posso fazer, gente? A gente dá trabalhos, né? E aí a pessoa tem que fazer. Ela tem vergonha de falar em público. Tudo bem, você vai apresentar o trabalho, é por isso que eu dei um outro trabalho que também vale a mesma nota, né? E era para escrever. Então, assim, se esforce, porque se você sabe que você tem essa dificuldade, se esforce para fazer um bom trabalho no outro trabalho que é escrito, tá bom? Outra coisa, gente, que eu queria falar também sobre os slides, eu até tinha separado umas perguntas aqui para fazer para João Vitor e Maria Eduardo, mas eu não vou fazer não, tá? Até porque eu não vou fazer perguntas também para quem me enviou o trabalho. Eu até pensei em fazer perguntas, mas eu não vou fazer não. Como é o primeiro seminário que vocês estão apresentando para mim, vamos deixar para lá e fazer perguntas. Mas uma dica que eu dou agora para Maria Eduardo e para João Vitor, tá? Que eu tô dando essa dica para vocês porque vocês apresentaram ao vivo. Eu vi também isso em outras pessoas, tá? Mas como é ao vivo, acaba que a gente percebe mais. Tudo que está escrito no slide, agora Maria Eduarda e João Vitor, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Fugiram do Sim. computador, não. Tô aqui. Tá, joia. Tudo que está no slide, vocês têm que saber o significado, tá? Eu vi algumas coisas que são palavras que já caíram em desuso, tá? Por exemplo, características organolépticas. Eu vi que o João Vitor teve um pouco de dificuldade de ler isso no slide lá, né? De falar características organolépticas e tal. Porque estava um pouco fugindo do contexto. Características organolépticas são as características sensoriais. E organolépticas não é um termo que a gente usa mais, porque características organolépticas vêm de órgãos. E os sentidos não são pelos órgãos, né? Os sentidos são psicológicos, né? Então, assim, não é característica organoléptica, é sensorial. Então, esse termo caiu e agora é sensorial. Então, assim, se você apresenta um trabalho e a pessoa, um avaliador, de repente ele nem vai te perguntar sobre o tema do seu trabalho, ele vai te perguntar, e aí, João Vitor, o que é características organolépticas? E você vai ter que saber explicar, entendeu? Outra coisa também, vocês falaram da ervínia, né? E se o avaliador te perguntasse, o que é ervínia? Qual doença que ela causa? Ela causa doença no ser humano? Então, assim, por isso que em um seminário, em uma palestra, a gente não coloca tanto texto. Porque, de repente, o avaliador vai olhar o texto e vai te perguntar,
você tem que saber o que está escrito naquele slide. E eu tô dando essa dica para vocês, porque quando eu apresentei, e aí, né, vocês conhecem, né? Porque eu sou cientista também. Eu nem sei que período que eu estava. Estava começando o TCC, acho que sexto período, né? Eu já sabia apresentar, já tinha desenvoltura para apresentar, mas eu coloquei uma informação no slide, e aí a minha professora de TCC era Sheila, tá? Depois, se vocês falarem isso com ela, de repente ela vai. Ela tá de licença, mas ela vai dar aula para vocês, possivelmente. Ela vai lembrar disso, com certeza. E aí, uma pessoa que era, inclusive, amigo meu, eu coloquei uma informação no slide, aí ela abriu as perguntas para o público. Geralmente, o público não pergunta, né? Nossos colegas lá de sala geralmente não perguntam. E aí, ela abriu para o público, aí o pessoal, ninguém respondeu. Esse amigo, meu amigo da onça, mentira, é amigo meu até hoje, ele me perguntou, Lucas, o que que é, não lembro mais o que que é, enfim, o que que é? Como assim isso daí? E eu não sabia responder. Aí eu fui ficando nervoso, então todas as desenvolturas que eu tinha, eu fui perdendo ali, naquele momento. Meu chão caiu ali, porque eu sozinho ali na frente, apresentando para Sheila, que era professora de TCC, e era, assim, na época, uma das professoras mais difíceis para apresentar, porque, como ela era professora de TCC, ela dava as dicas, né, para você fazer uma boa apresentação, né? Provavelmente o professor de TCC de vocês vai fazer da mesma forma. Então, assim, não era uma crítica, ela não criticava a apresentação, mas ela dava dicas para que você fizesse uma boa apresentação. E aí, naquele momento, ela falou, Lucas, eu não sabia responder. Eu falei, não sei responder. Aí ela respondeu, e ela falou, Lucas, tudo que está no slide você tem que saber explicar, porque se você preparou o slide com as suas próprias mãos, outra coisa, nunca copie e cole um parágrafo e coloque no slide. Digite, tá? Porque aí você vai até digitar menos. Então, digite tudo que você for colocar no slide. E tudo que está ali você tem que saber. Ah, tem uma referência tal que eu utilizei tal. Às vezes o avaliador vai lá na referência que você utilizou, mesmo que você tenha utilizado só um parágrafo, ele vai abrir o artigo e vai ler o artigo e vai te fazer pergunta daquela referência. Isso é uma avaliação de TCC ou avaliação de dissertação, tá? Ele vai, você utilizou esse artigo aqui? Ótimo. Mesmo que você tenha utilizado só um parágrafo dele. E aí, geralmente, a gente lê só o parágrafo, né? Não façam isso. Leiam todo o artigo. Por quê? Ele vai olhar na referência, vai abrir o artigo, vai ler ele todo e vai te fazer uma pergunta do artigo. Eu fiz isso com uma última banca de TCC que eu participei. Me apresentaram e aí colocaram lá na apresentação, fulano de tal falou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá no artigo do fulano de tal, olhei o título do artigo e perguntei durante a defesa do TCC, qual que é o título do artigo do fulano? Aí ficou todo mundo assim, ó. Ninguém sabia responder, né? Por quê? Você precisa conhecer todas as referências que vocês utilizam, tá? A pessoa que está te avaliando, ela vai te avaliar mesmo, não só o assunto, ela vai avaliar a sua apresentação, tá bom? Então, são diquinhas aí, espero que vocês estejam anotando, espero que esteja entrando tudo aqui. Realmente, gente, não aceitem críticas construtivas, tá? Outra dica que eu dou. Aceitem críticas construtivas. Agora, não aceitem críticas que não te constroem, não te edifiquem. Não aceitem esses tipos de crítica, porque são de pessoas... Na verdade, não liguem para esse tipo de crítica, porque são de pessoas que nem sabem do assunto que vocês estão falando e querem criticar, querem fazer pergunta para te criticar e não são da área, não sabem nem o que estão falando, entendeu? De repente, se fizer pergunta, ok, você responde a pergunta. Eu não concordo com isso aqui. Você nem é da área. Você não é, né? Claro que você não vai discutir com essa pessoa. Ainda mais se ela estiver te avaliando, né, gente? Por favor, não discuta. Mas também não leve muito para frente essa crítica, porque ela não é construtiva. Agora, se for uma crítica que vai construir em você algo melhor, então aceite essa crítica, porque eu tenho certeza que no próximo vocês vão apresentar de uma forma muito melhor e vão ser elogiados e tal. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido todas as informações que eu passei, até que a gente enche linguiça aqui, mentira. Eu fui falando, realmente, ter esse momento para falar, né, sobre isso, já que a gente está falando de apresentações, é muito importante,
porque eu não sei o que vocês acham, né? Mas eu acho assim que melhora a apresentação, as próximas apresentações, melhora as próximas apresentações e para que vocês no final se tornem bons profissionais, né? Que vocês tenham capacidade de se desenvolver melhor na frente da câmera, na frente das pessoas, tá bom? Bom, Ok. Professor, só uma coisa que eu tô em dúvida. Que eu acho que eu entendi bem errado. Eu achei que, tipo assim, a gente ia enviar o vídeo, o senhor ia passar o vídeo, não sei, ou então ver e fazer perguntas. Só que aí você não vai mais, tipo. sim, eu ia fazer isso mesmo, Brenda, só que porque na verdade eu pedi o link, eu pedi que subissem o vídeo no YouTube e me mandassem o link. E aí acabou que as pessoas não subiram, né? Não sei se alguém fez isso, mas assim, a maioria me mandou pelo Drive. Então, assim, muito complicado. Eu vou depois tentar disponibilizar na plataforma de forma assíncrona para que vocês conseguissem ver, para que vocês consigam ver o vídeo de todo mundo, tá? Se eu não conseguir, eu vou preparar uma apostila sobre os fatores, tá? Sobre esse tema, e aí eu vou disponibilizar para vocês de forma assíncrona, porque a minha intenção era que vocês vissem os vídeos de todo mundo, tá? Mas eu vou tentar disponibilizar ele na plataforma. Isso eu já disse que eu iria fazer. Eu vou disponibilizar É, na plataforma. é porque eu e a Ana, a gente, tipo, disponibilizou pelo Drive, porque a gente achou que dava pra fazer assim, entendeu? Bom, pelo menos eu tava crente que dava pra apresentar mesmo assim. Eu não tinha me ligado que não ia ter como. Aí eu tava esperando a gente responder pergunta até agorinha mesmo. Não vou perguntar, não. Como é que se chama? Brenda? Deixa eu ver se tem muita pergunta para você. Brenda e Não, tem não. Daniele? Nunca tem. Você nem viu nosso vídeo ainda, eu acho. Brenda e Daniele, não. É o vídeo que deu Não. problema agora, né? É É, Brenda e Ana, claro. eu não vi, porque aí também não tinha como eu ver agora, né? Porque já tinha começado a aula. Eu avaliei Brenda Daniele, Lauriele, Patrícia Lavínia, Gisele França e Larissa Barcelos. Estão aí essas pessoas? Eu tô, a Larissa não, ela tá trabalhando. Então, professor, a gente viu só depois que enviou que a imagem da Larissa não tá aparecendo, mas na hora que estava gravando, aparecia. A gente pode regravar? Já avaliei. Ah, então tudo bem. Mas as notas foram boas, gente. De maneira geral, as notas foram boas. Tá bom? Brenda, Pereira e Daniele, tá aí? Bom, sobre a Gisele e a Larissa, as notas foram boas. Teve esse problema, né, que não apareceu a imagem. Teve essa questão também, mas assim, como o primeiro trabalho, eu entendo essa questão de ler o slide, né, do slide ter texto e ler o slide, isso aí eu entendo, mas assim, fica a dica, né, para os próximos, tenta não ler os slides. E é como eu disse, eles são ferramentas para ajudar na apresentação. Então não fica bem ler o slide durante a apresentação. Você apresenta e só apresenta o slide ali como ferramenta para auxiliar, tá bom? Brenda Pereira e Daniele, tá aí? Desculpa, eu não vi. Pode Elas abrir, estão, professor. pode abrir o microfone, por favor? Daniele e Brenda? Tá falando aqui no chat que tá. Então, sobre Brenda e Daniele, eu gostei. Tá bom. Eu gostei bastante da apresentação de vocês. Eu acho que, assim, dos que eu avaliei até agora, foi o mais completo. Vocês falaram dos micro-organismos, o tema de vocês é carnes derivados. Vocês falaram dos micro-organismos, vocês deram exemplos, vocês falaram dos conceitos, vocês, dentro de 10 minutos, conseguiram abordar muitos assuntos sobre o tema sem abrir muitos parênteses e não fechar nenhum, sem se desvirtuar assim, muito do tema. Então, vocês conseguiram falar bastante coisa e bem rápido de cada coisa, mas assim, conseguiram exemplificar muito bem o tema. Então, no caso de vocês, vocês não apresentaram o slide, mas como eu já disse aqui, o slide é uma ferramenta, e quando não teve slide, eu falei, vou prestar bastante atenção nelas, porque eu quero ver se elas vão conseguir apresentar sem slide. E foi uma boa apresentação. Então, mesmo sem slide,
foi uma boa apresentação. Então, vocês conseguiram aí apresentar sem utilizar a ferramenta. Então, o trabalho foi muito bom. Lauriele, Patrícia e Lavínia. Tá aí? Eu acho que só está eu, professor Patrícia. Bom, o trabalho de vocês tinha 3 pessoas, né? Então, eu senti falta de ser um trabalho um pouco maior, Patrícia. Dava para falar mais sobre o tema de vocês que é enlatados, tá? Dava para, por exemplo, citar exemplos de artigos, dava para cada um se programar melhor para falar mais sobre o tema, tá bom, Patrícia? De qualquer forma, você foi a que falou mais, tá? E como eu disse, a avaliação ela é individual, não avalia o grupo por inteiro, avalia individualmente que cada um se apresentou, tá bom? O conteúdo que apresentou, como apresentou, o porte de apresentação, enfim. Então, assim, não teve nota baixa para nenhum dos grupos até agora, tá bom, gente? Mas, assim, do grupo de vocês, eu acho que faltou falar um pouco mais, desenvolver melhor, dava para desenvolver, tinha tempo para desenvolver, tá? E eram 3 pessoas. E de qualquer forma, é isso, gente. Não teve nota baixa. Agora eu vou avaliar na Clara e Brenda. Vou assistir o vídeo aqui na semana que vem. Os que eu avaliar agora, eu comento, tá bom? Na semana que vem. Por favor, coloquem aí para mim nos comentários, no chat presente na aula, por favor. E tenham todos uma boa noite. Obrigado pela presença novamente. E parabéns a todos que apresentaram. E parabéns, Maria Eduardo e João Vitor, por apresentar hoje ao vivo. Obrigado, professor. É nóis. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.